Mas antes, o Eliseu Caetano está me chamando com outras informações e repercussões direto dos Estados Unidos. Eliseu, com você. Exatamente, Márcia. A nossa equipe de reportagem aqui nos Estados Unidos segue acompanhando a repercussão no mundo da retirada do nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, da esposa dele, Viviane Barça de Moraes, e da empresa dos dois, a Alex, Instituto de Estudos da Lei Global Magnitsky. Esse tema já é capa dos principais noticiários aqui nos Estados Unidos, como, por exemplo, a agência internacional de notícias Reuters, que está confirmando que as sanções foram oficialmente removidas pela OFAC, o Departamento do Tesouro daqui dos Estados Unidos. Muitos analistas internacionais, estão vendo essa aplicação original, das sanções, que aconteceu em julho desse ano, como algo excepcional e também controverso. Isso porque esse Global Act, a Magnitsky, ela é normalmente usada contra violações claras de direitos humanos ou de corrupção transnacional e não contra juízes de outras democracias. E por isso, organizações de direito internacional, desde então, têm criticado bastante essa medida como uma possível, inclusive, interferência na independência judicial. A New York Bar Association, que é uma espécie de OAB aqui nos Estados Unidos, lá do estado de Nova York, inclusive chegou a publicar um comunicado na época condenando as sanções e as restrições de visto como uma interferência política que, ainda segundo a nota deles da época, ameaça a independência dos tribunais e a soberania dos países. Esse comunicado foi emitido em julho desse ano, na época da sanção, pelo equivalente à OAB daqui dos Estados Unidos. E, obviamente, isso aí criou um pano de fundo que muitos veículos internacionais estão, nesse momento, utilizando, para mostrar o outro lado da moeda, no caso, o lado do ministro Alexandre de Moraes. A questão da diplomacia global, comparação com outras sanções, também é algo que a mídia, nesse momento, vem debatendo aqui nos Estados Unidos, porque já há uma análise internacional, uma discussão no entorno da Lei Magnitsky, que tem sido, segundo a mídia internacional, usada aí em casos envolvendo abusos de direitos humanos em países como China e outros regimes autoritários, por exemplo. E daí, aplicar essa lei a um juiz de um país democrático como o Brasil, muitos viram o episódio como, vou dizer, inusitado. E agora que essa sanção foi revertida, parte da leitura internacional é que os Estados Unidos podem estar, nesse momento, tentando ajustar a sua política externa para evitar aí precedentes diplomáticos considerados problemáticos, algo que obviamente está sendo observado em colunas de opiniões, em colunas de análise também por aqui. Essa retirada, portanto, também é vista pelos analistas como um gesto diplomático, mas atenção, um gesto diplomático e estratégico dos Estados Unidos, possivelmente para, quais seriam os motivos? Reduzir a tensão com o Brasil, evitar maiores críticas sobre interferência do governo Trump em sistemas judiciais considerados independentes. Também para estabilizar as relações bilaterais, que estavam completamente deterioradas desde o início deste ano. Então, essa leitura, por exemplo, está em agências como Bloomberg, como Reuters, que trazem notícias sobre isso. Agora, Márcia, é importante a gente relembrar que essa retirada das sanções contra o ministro, a esposa dele e a empresa de ambos, ela veio a reboque de uma negociação. E até esse momento, ninguém está falando o que foi que o Brasil ofereceu em troca, o que foi colocado nessa mesa junto aos Estados Unidos. Donald Trump fez hoje a parte dele, como os nossos analistas estão vendo e como boa parte dos analistas internacionais também. Mas e a parte do Brasil? O que será que foi colocado na mesa? Ninguém ainda teceu um comentário a respeito. Não há um pio a respeito dessa situação, nem aqui nos Estados Unidos, tampouco aí no Brasil. Então a gente vai continuar discutindo muito provavelmente, Márcia, essa questão da independência judicial e também das pressões externas, principalmente quando chegar a notícia. O que foi que o Brasil ofereceu, colocou na mesa para conseguir a retirada do nome do ministro Alexandre de Moraes da lista de sancionados pela Lei Magnitsky.
Talvez ainda não tenha feito nada, né? Talvez essa cobrança venha a partir de agora. Vamos ver os próximos passos do governo federal nessa contrapartida, que talvez comece a partir de agora, já que esses foram os pedidos do governo Lula. O que será que Trump pediu nessa ligação também é que Lula ainda não disse, né? Vamos aguardar algum posicionamento, então, do Palácio do Planalto. Eliseu Caetano, obrigada pelas suas informações. E Sóstenes Cavalcante, que a gente mostrou agora há pouco uma primeira mensagem, ele completou a mensagem também agora há pouco nas redes sociais com esse trecho, ó. Obrigado, Donald Trump. A guerra para tirar a suprema esquerda do poder no Brasil será nossa, dos brasileiros. Mas obrigado por toda a ajuda. Vamos então novamente aqui com os nossos analistas, a Mônica Rosenberg e o Acácio Miranda. Acácio, você acredita que Trump ajudou nessa guerra contra a esquerda ou só acirrou ainda mais os ânimos e essa polarização, hein? Eu tenho até dificuldade em ver uma guerra contra um, contra outro. Eu acho que divergências são naturais do processo político. Mas a partir do momento que a direita trata como uma guerra contra a esquerda e a esquerda trata como uma guerra contra a direita, o país e os interesses reais e os problemas reais que deveriam ser solucionados são jogados num papel secundário. É óbvio que Donald Trump, lá atrás, ajudou a tumultuar ainda mais as instituições e o povo brasileiro, mas ele acabou, neste momento, retirando essas medidas e ele deu uma pitadinha, deu elementos, deu argumentos para que esse tumulto permaneça por mais um tempo. Fato é que, no dia a dia das pessoas, a decretação ou não decretação da lei Magnitsky contra a autoridade A, B ou C não muda nada. Não vai resolver o problema da Enel. No dia a dia, não ter relações com os Estados Unidos, aí sim, isso muda o dia a dia das pessoas, porque importações deixam de acontecer, exportações deixam de acontecer e a nossa balança econômica, a nossa já combalida economia, fica ainda mais prejudicada. Então, menos Magnitsky e mais economia. Quem diria que Donald Trump, no final do ano, não vou nem falar no final do dia, faria o papel de adulto na sala. Agora, a Mônica Rosenberg, vamos lembrar que houve aí um crescimento da popularidade do presidente Lula no meio de toda essa confusão, que ele acabou aproveitando da narrativa para criar um inimigo comum ali, para lutar pela soberania. Agora, perto da eleição, você acredita que mais essa conquista pode interferir aí nessa popularidade que já estava dando uma caída? E tem uma segunda pergunta também para você. Ainda temos muitos produtos com tarifaço dos Estados Unidos. A tendência é que isso seja retirado também? Então, Márcia, eu vejo isso mais como uma derrota da extrema-direita, uma derrota desses que acham que a guerra deles é contra a esquerda e não contra a falta de luz, a falta de saneamento, a falta de educação e saúde, do que como uma realmente vitória do Lula. É difícil ele dizer que foi ele, apesar de ele dizer que foi ele que pediu e que ele negociou, não enxergo isso como uma grande vitória, vamos ver nas próximas pesquisas, mas é certo que toda essa situação, Lula estava caindo nas pesquisas e a hora que começou tudo isso, houve uma subida e ele vai continuar surfando essa onda. Vamos ver quanto que isso vai realmente seguir impulsionando, mas é certo que o impacto econômico, esse sim é positivo e esse vai render frutos. E esse impacto econômico talvez a gente não vá sentir agora, né? Agora, né? Ele é a longo prazo, no ano que vem. A gente até trouxe com a Denise Campos de Toledo que a inflação está estável, mas os juros ainda estão muito altos. Então, é uma situação que o Banco Central também não tem o que fazer, está de mãos atadas. A gente tem trazido esses reflexos na economia. Vamos ver como a Bolsa vai se comportar também, né, Acácio? Porque relembro que há pouco, foi na sexta-feira passada, anúncio de Flávio Bolsonaro. O que aconteceu com a Bolsa? Despencou. Aí depois ele disse no final de semana que podia sair, que essa candidatura poderia não ser completa ali, ele poderia renunciar caso
fosse pago um preço. Foram palavras dele, né? Esse preço seria a anistia, a justiça. Aí, PL da dosimetria. Olha, é tanta coisa nessa semana que eu estou tentando relembrar aqui na minha cabeça, Cássio Miranda, que parece que a política do nosso país é todo dia um 7-1, né? De tédio nós não morremos no Brasil, a verdade é essa. Mas o mercado, a economia, ele gosta de estabilidade, a verdade é essa. E a nossa economia não tem sido estável. Você bem disse, há a questão dos juros, há a questão do tarifaço, mas há um ponto que não depende do Banco Central, mas depende muito do governo federal, que é o superávit fiscal. O governo brasileiro gasta mais do que arrecada e o tem feito nos últimos anos. E o mercado tem cobrado a manutenção desse superávit fiscal, que é o primeiro elemento de uma tríade relacionada a essa estabilidade econômica. Porém, a única lição que o governo brasileiro poderia fazer, o governo brasileiro não está fazendo. Você disse, acho que vale reiterar, a questão dos juros não dependem do Banco Central. O Banco Central é um pouco passageiro, ele vai ali toreando na medida do possível. Porém, repito, o superávit fiscal depende do governo federal e o governo federal não faz força nesse sentido. Então, toda a instabilidade política tem uma cerejinha do bolo, que torna tudo isso mais complexo. E aí, o mercado vai se mostrando dessa forma, e há um problema no mercado brasileiro. Essa falta de estabilidade faz com que o mercado brasileiro funcione quase que uma aposta, funcione quase como uma aposta efetivamente. E essa aposta que afasta investidores sérios, que afasta aqueles investidores que investem a longo prazo, faz com que a gente viva essa gangorra econômica. Gangorra política impulsiona a gangorra econômica. E eu quero lembrar, Mônica Rosenberg, que o mercado tem um nome preferido para as eleições do ano que vem. Esse nome é Tarcísio de Freitas. Por isso houve a queda com o anúncio de Flávio Bolsonaro. O mercado não quer a manutenção do governo Lula, né? A gente precisa deixar claro isso. Tudo indica, pelos analistas de mercado, que há uma preferência pelo nome de Tarcísio por um nome ser mais moderado. E aí, como é que a gente pode analisar essa situação? Será que essa pressão pode chegar ali para fevereiro, março, abril, Mônica? Márcia, só antes de comentar, e concordo com você, sim, o mercado quer o nome de Tarcísio, e por isso que ninguém de nós está embarcando muito nessa candidatura do Flávio, mas eu só quero fazer um comentário aqui sobre a questão dos juros, porque você disse que o Banco Central está de mãos atadas, e o Cássio também disse que o banco não pode fazer nada. Gente, o Banco Central manda nos juros. O Copom define a taxa de juros. Ontem o Fed anunciou a terceira redução de taxa de juros nos Estados Unidos, e aqui no Brasil nós continuamos com a taxa de juros mais alta do mundo. Nós somos o segundo mais alto do mundo. É absurdo. A nossa inflação vem caindo. Os juros realmente você sobe quando você precisa controlar a inflação. Roberto Campos Neto fez isso no momento adequado, subiu talvez demais, foi conservador demais, mas já passou da hora de começar a baixar essa taxa. Ela está sufocando as empresas, está quebrando a economia brasileira, e é falta de coragem da equipe do Galípolo, que é de esquerda, não faz o menor sentido. Eles têm que baixar essa taxa. A inflação está caindo, que não quer dizer que os preços estão caindo, porque inflação baixa continua sendo inflação, mas ela vem caindo, e se eles não começarem imediatamente a fazer o que os americanos já estão fazendo, que é começar a baixar essa taxa, o Tesouro é quem paga, porque a dívida continua subindo, porque ela está ligada aos juros. Então, por favor, Banco Central, está na sua mão, comecem a baixar os juros. É o meu pedido para o ano que vem.